iniciar. O que eu tenho aqui na matemática 5? Então, transformações trigonométricas. Daqui eu tenho as transformações. A primeira delas, ó, nós temos aqui as transformações do seno. Então, eu vou ter 3 tipos de transformação. Eu tenho a soma, tenho a subtração e tenho o arco duplo. Professor, o que seria o seno de A mais B? O A, ele é um ângulo, o B é um outro ângulo, tá? Então, vamos supor que eu tivesse aqui o seno de 70 graus, tá? E eu conhecesse o seno de 10 e o seno de 60. Então, para chegar ao seno de 70, eu poderia usar essa relação, ó. 60 mais 10 daria o seno de 70, e daí eu teria que aplicar os valores, ó, de 10 e de 60 graus essa relação, tá? Então, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, a relação é a mesma, tá? Para o seno, tanto na adição quanto na subtração. O que é que vai mudar, professor? É apenas um sinal, observe. O sinal que está de azul, ele continua aqui na adição, na subtração ele continua também. Tá? O arco duplo, que é esse 2A, é como se a ideia do seno fosse A mais A, tá? Então, aqui ficaria, ó, A, seno de A, cosseno de A, seno de B, cosseno de B. É como se eu tivesse isso aqui 2 vezes, somados, tá? Então, ó, 2 vezes seno de A, cosseno de A. Tá? Isso é a ideia do arco duplo. A ideia do cosseno, as relações do cosseno, elas seguem essa mesma característica, sendo que tem um detalhe aqui nesse sinal, tá? E aí vocês vão observar. Uma regrinha que eu consigo, às vezes eu uso em sala para decorar. Professor, o seno, é só você lembrar assim, ó. Senta, coça, beleza? Então, a relação do seno começa com seno, depois com cosseno, seno, depois com cosseno. Então, ó, senta, coça, relação do seno. A relação do cosseno, as transformações trigonométricas. Então, eu vou ter, ó, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B e o cosseno do arco duplo. A relação do cosseno, observe, ó, começa com cosseno, cosseno, seno, seno. Então, ó, a regrinha para a gente lembrar isso aqui de forma rápida. Coça, coça, senta, senta. Beleza? Professor, o detalhe, ó, quando for positivo, a soma do arco, do cosseno, o sinal vai ser negativo, beleza? Quando ele for uma subtração de arcos, você tem uma soma de arcos aqui na operação. Cuidado, beleza? Que no cosseno, ó, ele inverte o sinal. E no arco duplo, observe, se aqui no lugar de B, aqui na adição, A mais B fosse A, então ficaria cosseno de A, como se fosse cosseno ao quadrado de A, tá aqui embaixo, tá? E o seno, professor, seria seno de A, seno vezes seno de A ao quadrado. Tá? Então, o arco duplo do cosseno, cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A, beleza? Então, a regrinha para a gente lembrar essa relação, coça, coça, senta, senta, ok? E a da tangente, então o arco, transformações trigonométricas da tangente, nós vamos ter 3 também, tá? Adição, subtração e o arco duplo. Então, ó, professor, quando for uma soma de arcos, tá? O numerador eu vou somar os termos e o denominador vai ser 1 menos tangente A vezes tangente B. Quando essa operação for negativa, tá? Vamos supor que eu tenha aqui a subtração de arcos usando a tangente. Então, ó, numerador, eu vou ter a subtração dessas tangentes e no denominador eu vou ter 1 mais a tangente da multiplicação desses arcos. Tá? E quando eu tiver a operação do arco duplo, é como se você estivesse substituindo aqui essa tangente de B dessa primeira parte por tangente de A. Então, ficaria tangente de A mais tangente de A. Então, ficaria 2 vezes tangente de A. E no denominador, ficaria tangente de A vezes tangente de A. Então, tangente é o quadrado de A. Beleza? Então, aqui eu tenho as relações do arco. Beleza? Professor, tem uma regrinha que a gente usa para decorar essa relação da tangente? Tem. Então, é algo mais ou menos assim. Ó. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Então, observe. Numerador, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Denominador, aí, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Beleza? Então, para a gente entender aí a relação. Professor, como o diabo isso vem numa questão? Então, vamos lá. Nas questões, elas vêm mais ou menos assim. Então, lá na página 63, tá? Então, vocês se liguem aí. Ó. Na página 63,
nós temos aí as primeiras questões. Ó. Vamos lá para a primeira? Então, o que diz a primeira? A primeira, ela fala o seguinte. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 5,6 km do ponto de decolagem, ponto A, existe uma serra com a altura H. Então, observe aqui, ó, ele saiu do ponto A 5,6 km, vai ter uma serra e tem um ponto P aí nessa serra, conforme ilustra a figura aí. Considerando que, mantida o ângulo de decolagem da aeronave, passa tangenciando a serra em P. Professor, o que seria isso? Então, ele vai sair de A e ele vai passar, ó, tocando nesse ponto P aqui. Né? E se ele fizesse isso na vida real, isso iria ocasionar um desastre, né? Ele iria bater na serra, justamente no topo da serra. Mas quando fala de tangente, é que ele vai tocar apenas num ponto daquela curva, tá? No caso aqui, desse topo aqui, tá? Em forma de uma curvazinha. Então, vai formar um triângulo retângulo aqui. Como, professor? Então, vamos lá. Então, ele pergunta, qual é a distância entre o ponto A e o ponto P? Então, o que ele quer? A gente calcula essa distância do ponto A até o ponto P, tá? Então, se eu fizesse o trajeto desse avião, ó, do ponto A até o ponto P, é justamente o que ele pede, ó, essa distância. E aí, se vocês observarem, ó, aqui vai formar um triângulo retângulo, ok? E esse ângulo de inclinação, ó, ele vai ser 15 graus. E aí, lembrem, 15 graus é um ângulo não notável. Professor, eu não sei o ângulo de 15 graus. Beleza. Mas o que a gente sabe? Que usando as relações que a gente acabou de ver, tá, para seno, cosseno e tangente, eu posso chegar a 15 graus. Como? Usando uma subtração de arcos. Por exemplo, eu vou subtrair dois arcos ou dois ângulos e eu conheço o seno e o cosseno desses ângulos. Então, você vai pegar ângulos notáveis. Por exemplo, eu vou pegar 60 graus menos 45. Vai dar 15, ok? Professor, eu poderia pegar 45 e 30? Pode. 45 menos 30 daria 15 também. Tá? Então, você vai pegar dois ângulos que você conhece o seno e o cosseno desses ângulos e a gente vai aplicar em uma das relações justamente da diferença de arcos. Tá? Aí a ideia é, qual é a relação que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o cateto adjacente ao ângulo, que o ângulo é de 15 graus, tá? Tá aqui no ponto A, tá? Esse de vermelho que eu estou pintando. E eu quero encontrar, ó, essa medida que eu vou chamar aqui de x, que é a distância de A até B, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ok? Então, qual é a relação que eu uso entre cateto adjacente e hipotenusa? Relação do seno, cosseno ou tangente? Quem lembra aí? Qual é a relação que eu posso usar? Seno, né? Relação do seno, Pedro. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, eu quero usar cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é a relação do... da tangente? Do cosseno, não é isso? Então, a gente vai usar a relação do cosseno. Isso. Professor, cosseno de 15 graus. Então, eu vou ter o cateto adjacente, que é 5,6, sobre a hipotenusa, que é a distância que eu quero encontrar. A distância de A até D. Beleza? Mas eu não conheço 15 graus. Ok. Mas se eu usar a relação de subtração de arcos, 45 menos 30, eu chego a 15 graus. Então, se eu faço a subtração desses dois arcos, eu tenho que usar a relação, ó, da subtração desses dois arcos. Beleza? Então, observe. Ó. Vou ter que lembrar aquela relação que a gente acabou de ver aqui. Ó. A relação, ó, cosseno, cosseno, seno, seno. Tá? Então, cossa, cossa, senta, senta. Beleza? Professor? Pode falar. Tem como explicar? Tenho. Qual foi a dúvida? Eu não entendi não, direito não, esse negócio não. É porque é muito difícil. Você não entendeu? Esse negócio das relações, eu não entendi a relação. Vamos lá. A relação, ela é bem simples. Você vai ter que decorar aquelas relações, certo? É simples assim, você vai ter que decorar aquilo ali. Professor, por quê? A parte chata da trigonometria. Observe aqui, ó. Vamos para esse triângulo. Nesse triângulo,
o que que eu tenho nele aqui que eu conheço? É um triângulo retângulo. Ó. Eu tenho algo mais ou menos assim, ó. Esse ângulo, eu vou ter 15 graus, ok? Ó? Eu vou ter 15 graus aqui. A parte de baixo, o denominador, esse cateto aqui de baixo, ó, é 5,6. E o que eu quero encontrar, ó, é x. Ó. Então, eu estou usando um triângulo retângulo. Beleza. Aí eu perguntei o seguinte, ó, qual é a relação que eu uso aqui? Para que eu ache x? Eu vou usar a relação do cosseno, que está aqui abaixo. Ó. Qual é a relação do cosseno? Cateto adjacente, é 5,6, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, aqui a única coisa que eu fiz foi usar a relação, ó, trigonométrica. Beleza? Aí, aqui é onde está o detalhe, ó. Se eu perguntasse para vocês, ó, qual é o cosseno de 15 graus? Se você não tiver uma calculadora científica em mãos, ou uma tabela trigonométrica, você não tem como dizer rapidamente, tá? Cosseno de 15. Por quê? Porque 15 graus é um ângulo não notável. Professor, o que é um ângulo notável? Lembrem, 30, 45, 60 graus. Logo, quando a gente começou a falar de trigonometria, a gente montou uma tabelinha, que era justamente a tabela dos ângulos notáveis. 30, 45, 60 graus. Que esses ângulos vocês sabem desde que vocês eram meninas, pequenininhos. Então, vocês aprenderam já faz algum tempo. A gente está só relembrando aqui. Sendo que qual é o detalhe? Eu não sei, professor, o cosseno de 15 graus. Beleza, se você não sabe, existe uma relação onde, se eu subtrair dois arcos ou dois ângulos conhecidos, eu chego a 15. Como? Está aqui logo abaixo. Cosseno de 45 menos 30. Se eu subtrair, ó, 45 de 30, isso vai continuar sendo, ó, 15 graus. Beleza? Então, professor, eu poderia dizer, ó, que cosseno de 15, eu vou ter que usar essa relação para a gente chegar ao cosseno de 15, isso. Você vai ter que usar essa relação. E essa relação que eu estou usando, ó, é justamente o que eu falei para vocês, ó. É a decoreba, ó. Tá aqui ela, ó. Estou usando, ó, a relação, ó, de subtração de arcos. Então, eu tenho que usar, ó, essa relação aqui que eu estou destacando. Ó. Qual é a relação que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar, ó, se eu chamei A de 45 graus, então eu vou pegar o cosseno de 45 graus, vezes ó, o cosseno do outro ângulo que eu estou subtraindo, que no caso ali foi 30 graus, tá? Então vai ficar ó, cosseno de 45 vezes cosseno de 30 graus. Na sequência, eu vou somar, observe, ó, quando a relação do cosseno for uma subtração de arcos, aqui eu vou ter ó, uma soma na operação. Então, ó, seno do primeiro ângulo, que no caso vai ser 45, vezes o seno do segundo ângulo. Então, voltando lá para a questão, ó, nós temos a seguinte ideia. Ó. Então, ó, na questão, nós tínhamos isso aqui. Ó. Então, cosseno de 45 graus. Aqui, cosseno de 45 graus. Cosseno de 15 graus. Ela vai ser 45 menos 15. E agora meu computador travou. Não acredito. Apareceu. Ó, então vai ficar assim. Ó. Então, cosseno de 15 graus, ó, eu posso descrever ele como sendo 45 menos 30. Aí o que eu falei anteriormente, não necessariamente você precisaria pegar 45 e 30. Você poderia pegar dois ângulos notáveis, que você conhece o seno e o cosseno desses ângulos, e a subtração desses dois ângulos desce em 15 graus. Exemplo, se você pegar 60 menos 45, dá 15 também. Então, aqui no lugar de 45, eu poderia usar 60 e no lugar de 30, eu poderia usar 45, sem problema nenhum. Você vai chegar ao mesmo resultado final, tá? A ideia é que você vai ter que lembrar que eu vou usar dois ângulos e a diferença desses ângulos de 15 graus. Lembrou aqui de dois ângulos que eu conheço, o seno e o cosseno, é só aplicar na relação, tá? Eu vou ter que aplicar o cosseno do primeiro ângulo, que é 45, vezes o cosseno do segundo ângulo, que eu estou usando aqui, que é 30. Depois, ó, como a ideia aqui é de uma subtração, a operação vai ser de soma. Então, vai ficar o seno de 45, seno de 30. Clareou agora, Eduarda?
Entendi, professor. Entendi. Obrigada. Pronto. Ó, aí, se não entendeu, pode falar. Se você, qualquer outra pessoa, se não entendeu, pessoal, falem. A ideia é que a gente tire as dúvidas, tá? Essa parte não é simples e a distância é pior ainda, né? Então fica mais complicado. Mas a gente vai tentando explicar de uma forma que vocês consigam entender. Então, feito entendeu essa primeira parte, ó, agora o que eu preciso fazer? Ó, substituir os valores do cosseno de 45 de 30 graus e o seno também. Então, vai ficar assim, ó, substituindo os valores na relação, ó, nós vamos ter ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. Depois, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30, meio. Pessoal, lembre, essa relação que nós temos aqui, ó, ela vai ser equivalente ó, a 5,6 sobre D. Beleza? Feito isso, professor, o que eu devo fazer? Eu vou ter que organizar esses termos. Então, o primeiro elemento, eu vou multiplicar ó, numerador vezes numerador. Então, ó, raiz de 3 eu vou multiplicar por raiz de 2. Na sequência, raiz de 2 eu vou multiplicar por 1, ok? Denominador, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Então, a gente vai chegar a esse valor aqui, ó. Ok? Então, na parte de cima, no numerador, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2, dividido por 4. Professor, e agora? Faz cruz credo. Eu multiplico ó, membro a membro aqui. Ó. Então, 4 eu vou multiplicar por 5,6, dá 22,4. E esse D, ó, que é a distância que eu quero encontrar, vai multiplicar esse número aqui, ó, no numerador. Beleza? Então, eu coloquei aqui dentro do passo. Professor, na sequência, eu quero encontrar o valor de D. Então, esse valor eu vou passar ele dividindo. Ok? Então, dividindo aqui, nós vamos ter uma fração ó, que eu preciso racionalizar. Então, um outro detalhe aqui nessa questão. Professor, eu não me lembro não dessa racionalização, lembra? Eu vou explicar para vocês agora. Todas as vezes que vocês tiverem um denominador irracional, professor, o que é isso? Um denominador que eu não consigo tirar de dentro da raiz, eu preciso racionalizar. E aí eu vou racionalizar da seguinte forma. Eu tenho dois elementos, tá? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado desse denominador. Professor, o que é o conjugado desse denominador? Você vai inverter esse sinal aqui, ó. Tá? Então, se é uma operação de adição, você vai pegar o mesmo denominador, mudando apenas o sinal. Então, ó, observe ó, que o sinal que eu vou usar aqui ó, é o sinal do conjugado. Quer dizer, é um número negativo. Tá? Então, vai ficar numerador e denominador por esse mesmo conjugado. Beleza? Feito isso, professor, é só multiplicar membro a membro. Então, 22,4 eu vou multiplicar por essa parte do numerador. E o denominador, eu vou multiplicar membro a membro. Tá? Então, eu teria que multiplicar raiz de 2, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6 vezes raiz de 2. Mas aí tem uma regrinha aqui que eu vou lembrar para vocês. Ó. Qual é a regrinha? Todas as vezes que eu tiver um denominador, onde esse denominador ele vai ser ó, uma adição e uma subtração em uma operação de multiplicação, o denominador ele vai ser o quadrado do primeiro termo. Então, seria raiz de 6 ao quadrado vai resultar em 6, menos ó, o quadrado do segundo termo. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, isso aqui vai resultar em 2, certo? Então, resumindo, a multiplicação desses dois números vai resultar em 4, ok? Professor, esse 4, ele vai dividir, ó, 22,4. Isso, se você dividir 22,4, então 22,4 dividido por 4, a gente vai ter, ó, 5,6. Então, esse valor que eu coloquei aqui é o valor já dividido, beleza? Então, isso quer dizer que a distância ó, do ponto A ao ponto D vai ser 5,6, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Então, a alternativa ó, que tem essa resposta é a alternativa B de Botafogo. Pessoal, então observe. Essas questões que envolvem arcos, que envolvem transformações trigonométricas, elas não são simples, porque muitas vezes eu tenho muitas coisas ou muitas operações que eu preciso utilizar, beleza? Mas a ideia é que a gente vá lembrando essas operações no decorrer que eu for explicando para vocês.
Pessoal, nessa primeira questão, ficou alguma dúvida aí sobre ela? Não ficou não. Não? Pronto. Eu vou mostrar mais duas questões, eu acho que dá tempo a gente fazer mais duas, pelo menos uma dá. E ela tem esse caráter, tá? De usar transformações trigonométricas. Então, quais são elas? Tá? Então, as questões de sala. A gente tem a 2, que é uma questão mais seca, uma questão que ela não traz o contexto, tá? Na questão 1, ela trouxe o contexto do avião, é mais ou menos nesse formato que as questões do Enem vêm, tá? Essa questão 2 é mais estilo Fulvestre. Ela traz algo para você construir e partir do nada, sem contexto. Tá? Então, não vou mostrar ela agora para vocês, não. Mas a gente vai voltar para ela, beleza? Ó, a questão 3 e a questão 4, ela tem um caráter... Vou botar aqui para a 4, ó. A 4, ela tem um caráter mais... com alguma característica do Enem. Como assim? Ele traz um contexto do dia a dia, que é questões nesse formato que a gente precisa trabalhar. Tá? A gente precisa entender o contexto para, desse contexto, criar um modelo matemático. Então, ele fala mais ou menos assim. Em uma praça, uma pessoa com 1,80 m de altura observa um monumento que está a 10 metros de distância. Então, se ligue aqui. Então, eu vou ter uma pessoa com 1,80 m de altura, uma pessoa de estatura alta, né? Com relação a mim, uma pessoa alta. E ela vai estar a 10 metros de distância do monumento. Então, observe que o monumento está aqui, beleza? Então, o monumento, 10 metros de distância dele. E o valor está aqui logo na parte de baixo. Aí, conforme mostra a figura, a estátua e o pedestal tem 2,5 metros de altura e 2,30 de altura. Então, vamos lá. Então, se liguem aqui. Ó. O pedestal que está essa estátua tem 2,30 e a estátua em si tem 2,5. Ok? O que eu preciso observar? Ele fala o seguinte. Tem-se que a distância AD é paralelo ao plano do chão. Pode-se afirmar corretamente que a tangente de B equivale a... Pessoal, se liguem. Olha a dor de cabeça que ele está querendo que eu encontre. A tangente desse ângulo aqui, ó, tá? Que eu estou pintando aqui. Ó, tá? Professor, esse ângulo, se eu ligar aqui, ó, de B até D, ó, eu não vou ter 90 graus aqui, ó. Não. Esse ângulo não vai formar 90 graus. Tá? Observe que eu tenho ainda aqui um pedacinho de um ângulo para que ele fique paralelo ao solo. Então, quem está paralelo ao solo é a distância de A até D. Então, eu vou ter uma ideia de soma de arcos. Eu só não estou enxergando isso, não. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Tente montar um modelo matemático. Então, se ligue nesse modelo que eu destaquei aqui para vocês. Ó. Ele vai aparecer aí. Tá, ó. Esse é o modelo que nós estamos enxergando nesse monumento. Professor, como assim? Ó? Olha o que eu falei para vocês. Ó. Aqui no ponto C, tá, ó, nesse modelo que eu mostrei agora para vocês, ó, ele não forma 90 graus. Vai formar 90 graus em D, ó, tá, ó, naquele segmento que é paralelo ao solo. Então, o segmento que é paralelo ao solo é a distância de A até D. Tá? Então, é justamente nele, com a reta BD, ó, que eu formo 90 graus. Então, quer dizer, professor, que ele quer a tangente de beta é a tangente desse beta. E eu não tenho 90 graus em C. Se eu tivesse 90 graus aqui em C, seria fácil. Por quê? Porque a gente usaria a relação da tangente no triângulo retângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Mas aí o que está? Como eu não tenho essa relação, o que é que eu posso fazer? Eu vou usar a soma de arcos. Então, eu vou usar a tangente somando o ângulo A mais o ângulo B. Por quê? Porque a soma desses dois arcos é justamente a tangente, ó, do triângulo retângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E eu conheço essas duas medidas, tá? Então, o cateto oposto é 2,5 mais 0,5. E o cateto adjacente é 10. Então, se liguem aí, ó. A gente vai usar essa relação aqui, ó. Professor, então eu posso dizer, ó, que a tangente de A mais B, tá? Se eu pegar a tangente do ângulo do arco A mais B, ela vai ser 3 sobre 10, isso, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente desse ângulo aqui, ó, formado em A, eu consigo calcular essa tangente. Ó. Por quê, professor? Porque ó, esse triângulo CDA, ó, ele é um triângulo retângulo,
eu vou ter o cateto oposto é 0,5 e o cateto adjacente é 10. Então, ó, tangente de A, 0,5 sobre 10. Onde é que eu quero chegar com vocês? Observem aqui. Eu quero encontrar a tangente de B. Beleza? Professor, eu tenho uma soma de arcos usando a tangente. Então, a gente vai ter que lembrar aquela relação da soma de arcos da tangente, tá? Usando a operação de adição. Então, é justamente essa relação aqui. Então, se liga. A relação que eu precisaria usar aqui, já que eu somei a tangente de dois arcos, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Beleza? Usando a ideia de adição. Então, o numerador vai ser uma adição, o denominador vai ser uma subtração. E daqui a gente vai substituir os valores que eu tenho. Eu conheço a tangente de A, então eu vou trazer ele aqui para dentro. Eu conheço a tangente de A mais B, que é 3 sobre 10. Se eu dividir isso, dá 0,3. Então eu vou trazer esse valor aqui para dentro. Tá? E depois a gente vai desenvolver as operações. Então vai ficar assim. Então a parte mais difícil era você entender esse modelo. Tá? Entender o modelo e observou o que é que você tem. Agora é a parte mais fácil. Porque lembrou a relação, é só aplicar os valores dentro da relação. Então nós vamos chegar a isso aqui. Então, ó, tangente de A mais B é 0,3, a tangente de A vai ser 0,05 e a tangente de B é o que eu quero, beleza? Então, observe, aqui eu não tenho como substituir a tangente de B, então é justamente esse valor que eu vou encontrar. Professor, a gente vai multiplicar meios pelos extremos e isso, vou fazer cruz credo aqui, ok? Sendo que, nesse denominador, eu não tenho ninguém aqui, ó, abaixo do 3, então eu subtendo que isso aqui vale 1, ok? Então, ó, esse 1 eu vou multiplicar por 0,05 e tangente de B. E esse 0,3, ele vai multiplicar tanto 1 quanto esse outro resultado aqui. Então, fazendo essa multiplicação cruz credo aqui, então nós vamos ter ó, essa seguinte notação. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Ó. Só apagar aqui. Então, ó, nós vamos ter a seguinte notação. Então, vai ficar assim. Então, feita a multiplicação, 0,3 vezes 1, 0,3. 0,3 vezes 0,05, dá 0,015, tangente de B. Professor, o restante eu conservo 0,5 mais tangente de beta, tangente de B. E na sequência a gente vai isolar a tangente de B. Então, quem tem a variável, que é a tangente de B, eu vou isolar em um membro, quem não tem eu passo para o outro, ok? Então, a gente chega a isso aqui. Então, essa tangente que estava no primeiro membro passa para o segundo, então ela vai com sinal invertido, estava negativo, é positivo. O 0,5 estava positivo, vem para o primeiro membro, vem negativo. Vou subtrair 0,3 de 0,05, então a gente vai chegar a 0,25. E tangente de B, eu vou somar com 0,015 tangente de B. Então dá 1,015, ok? Professor, qual é a ideia agora? É passar esse termo dividindo 0,15. Então, a gente chega à conclusão ó, que 0,25 é 25 sobre 100, 1,015 é 1.015 sobre 1.000. Pessoal, lembrem, aqui eu posso simplificar, tá? Divisão de fração. Conservo a primeira parte e multiplico ó, pelo inverso da segunda, tá? Deixa eu... E 1.015 dividido por 1.000, tá? Eu posso simplificar isso aqui também, tá? Se eu dividir aqui 1.000 por 5, passa a ser 200, e 1.015 dividido por 5 dá 203. Então, se eu inverter essa fração, nós vamos ter ó, 200 vai multiplicar 1 e 4 vai multiplicar 203. Professor, 200 eu poderia dividir por 4, pode, ó. 200 dividido por 4 dá 50, e aí o denominador vai ficar 203. Então, assim, não era uma questão simples, tá? Eu teria que lembrar várias relações, principalmente essa da soma de arcos envolvendo a tangente, tá? E logo aqui abaixo, essa ideia de números decimais, que aqui é matemática básica, né? O finalzinho. Então, a alternativa correta é letra C de cachorro. Então, nós vamos ter aqui, ó, 50 sobre 203, tá? Então, era justamente o que ele estava pedindo, tangente de beta. Pessoal, para a gente fechar aqui, sei que a gente já está chegando no horário, vocês têm algumas questões que vocês podem praticar, envolvendo essa parte
soma e subtração de arcos, tá? E de arco duplo. Então, lá na página 78 e 79, vocês conseguem ver questões sobre isso, assim como as tarefas online, beleza?